Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 18. Quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo o que é razoável. O insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. O desprezo ombreia com a iniquidade, o opróbrio com a vergonha. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Não fica bem favorecer um perverso para prejudicar o direito do justo. Os lábios do insensato promoveu contendas. Sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua ruína. Seus lábios são uma armadilha para sua própria vida. As palavras do delator são como gulodices, penetra até as entranhas. O frouxo no trabalho é um irmão do dissipador. O nome do Senhor é uma torre. Para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. A fortuna do rico é uma cidade forte. Em seu pensar, ela é como uma muralha elevada. Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. O espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá um espírito abatido? O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura ciência. O presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Quem advoga sua causa, por primeiro, parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina a fundo. A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como ferrolhos de uma cidadela. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios ele se farta. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão de seus frutos. Aquele que acha uma mulher acha a felicidade. É um dom recebido do Senhor. O pobre fala suplicando, a resposta do rico é ríspida. O homem cercado de muitos amigos tem nele sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando eu vejo tudo isso que os provérbios estão nos falando, eu também me alegro que estou no caminho certo. Nesta segunda mesmo, nós iniciaremos mais um retiro de silêncio de uma semana. Para que fazer retiro de silêncio? Primeiro, para descansar o físico, descansar a mente. Segundo, para poder estreitar laços de amizade com Deus, adquirir a sabedoria, aprender a escutar a voz de Deus pela força da palavra. Por isso que fica 5 dias, onde a gente vai ficar 5 dias falando da palavra, adorando o Senhor. O silêncio do sacrário nos educa. O silêncio do sacrário nos dá uma visão nova, nos faz enxergar o sobrenatural. Então é para isso que a gente para a vida, para poder endireitar aquilo que estamos
talvez fora do trilho, é endireitar nesse caminho do Senhor, endireitar a nossa vida dentro do caminho de Deus, dentro da vontade de Deus. Quem se isola procura sua própria vontade. O que significa isso, né? Hoje é uma desigualdade econômica muito grande. As pessoas hoje, elas vivem uma vida de competição. Elas têm medo de somar. Elas têm medo de ensinar aquilo que ela sabe para o outro, até mesmo medo de ser traído, porque muitas pessoas hoje, por causa desta maldita força do poder e do ter, né, e do prazer, é que muitos hoje lutam por uma vida para ficar uma vida aqui na Terra. Então, são pessoas que ainda não vivem uma experiência profunda e mística do Espírito Santo. Ninguém tem poder de roubar aquilo que o próprio Deus me deu. Ninguém. A grande problemática de muitas vezes o devorador roubar o que nós temos é porque nós damos acesso livre para ele entrar e fazer o que ele quiser. De que forma que eu dou esse acesso livre? Não confessando. Tem pessoas que têm mais de 20 anos sem confessar. Não é nenhum discípulo ordinário de confessar uma vez por ano, porque o ordinário ainda obedece à lei de Deus, à lei da igreja, de confessar uma vez por ano. Então, quando eu tenho pecado, quando eu comungo do pecado, eu estou também dando acesso livre para o demônio entrar, fazer o que ele quer. E por isso, ele não perde tempo e ele faz o que ele quer. Eu não posso trabalhar sozinho. Eu preciso confiar em pessoas para estar comigo. Hoje eu sou uma missionária, mas eu sou também uma irmã da Copiosa Redenção. Então, a minha união tem que ser grande com a minha família Copiosa Redenção. Mas eu tenho que também ter uma união com aqueles que o Senhor me confiou para estar junto comigo. E de que forma que eu vou todos os dias adquirindo uma confiança, uma segurança de estar com essas pessoas? Primeiro, rezando, clamando a Deus, para que seja desfeita toda contenda, toda ação do demônio nesta relação. Então eu preciso entender que eu não posso querer me isolar, fazer tudo sozinho. Primeiro, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Até mesmo dentro da igreja, a gente precisa do bispo, a gente precisa do padre, a gente precisa dos leigos. Então não adianta eu querer me isolar e falar, eu vou fazer tudo sozinho, não vou conseguir. Primeiro que Deus vai treinar esta humildade, esta bondade, esta fé que já mora dentro de mim pela força do meu batismo. O insensato, aliás, quem se isola procura sua própria vontade, se irrita contra tudo que é razoável. Claro, uma pessoa que quer viver no isolamento, longe de todo mundo, não quer viver em comunhão e unidade, ela vai viver irritada, não tenho dúvida. A palavra de Eclesiástico, capítulo 3, também vai falar da irritação. Capítulo 3, versículo 18b. Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita a sua mãe. Então, a irritação é algo que eu preciso trabalhar como um controle dentro de mim pela força da oração. A oração vai me dar o controle. Crescer na oração é desenvolver um caráter conforme o projeto de Deus. Crescer na oração também, eu preciso entender na perseverança, na constância, crescer também na fé, na esperança, na sabedoria. Então, se eu sou uma pessoa de oração, eu vou ter o quê? Os lábios meus vai proclamar aquilo que está dentro de mim. Se está armazenado a oração, o meu diálogo com Deus, os meus lábios vão poder proclamar a verdade
os meus lábios vão poder proclamar a bênção. Então, se você é uma pessoa que reza para fazer algo, você vai ter uma mente positiva. Você vai ter tantas palavras bonitas vindas do Espírito Santo que vai influenciar nos resultados que você vai ter no teu trabalho, na tua vida espiritual, em tudo que você fizer na tua vida. Então, como que as nossas palavras, ela tem a força de influenciar outras pessoas, tanto a fazer aquilo que eu faço de bom, como fazer aquilo que eu faço de ruim. Então, eu preciso ter dentro do meu coração uma constância na oração. É o tempo inteiro rezando com cada situação, para transformar as noites escuras da minha vida em muito sol, em muita luminosidade. Então, eu não posso ser uma pessoa que vivo irritado o tempo todo. Ninguém pode falar nada comigo dentro do meu trabalho, ou só porque eu estou atendendo o telefone, alguém veio falar comigo, já é motivo de eu gritar, já é motivo de eu me irritar, já é motivo de eu mandar aquela pessoa embora. Isso não é um juízo do Espírito Santo, mas isso é um orgulho, uma arrogância sem fim. E depois, você quer que as coisas andem na tua vida, prospera, de que forma? Se nós não contribuímos com a ação do Espírito Santo, olha, o insensato não tem propensão para a inteligência. Uma pessoa insensata é uma pessoa que acha que ela é dona do mundo, que ela não precisa se dobrar diante do Santíssimo, porque diz que lá é um pedaço de pão. Não, lá não é um pedaço de pão. Lá é Cristo vivo ressuscitado. A ressurreição me deu uma chave para eu poder viver o céu antecipadamente. Mas para a expansão dos próprios sentimentos. Quer dizer, o insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. A gente precisa trabalhar muitos sentimentos. Há sentimento de raiva, sentimento de ódio, de falta de perdão. Mas eu preciso levar tudo isso para um Deus que tem o poder de arrancar do meu coração essas turbulências. O desprezo ombreia com iniquidade, o pobre com vergonha. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordando. Então, já está dito. Quando a boca de um homem fala com autoridade, quer ver? Um esposo, acho tão lindo quando um esposo fala com autoridade com a esposa, não com autoritarismo, porque autoritarismo é diferente de autoridade. Autoridade é quando você fala conforme a palavra de Deus, conforme a igreja. Você usa da autoridade da palavra para educar, para ensinar, para acalmar. Isso é a autoridade do Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo, quando eu uso dela nos meus lábios para verbalizar para alguém alguma coisa, ela produz conversão. Ela faz o outro silenciar. De tanta autoridade que tem a palavra de Deus, que se você usar dela diante de uma criança, ela se aquieta, ela obedece. Porque a palavra de Deus é um exorcismo constante. Então, agora, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não comungo todos os dias da palavra de Deus, se a minha vida é só ver coisa negativa na televisão, na internet, as minhas palavras serão palavras duras, que aqui no próprio versículo 21 diz, morte e vida estão à mercê da língua. Então as minhas palavras vão ser palavras de morte. Eu vou levar o outro para a morte, para o suicídio espiritual. Então eu não posso ir abortando a esperança da vida das pessoas. A pessoa está com Covid, eu chego e digo, não tem mais jeito, tua sentença já é de morte. Isso é palavras que vêm da Bíblia? Lógico que não. A palavra que vem de Deus, se você sabe que o outro está doente, está com Covid, você vai dizer, em nome de Jesus Cristo, essa doença não vai se desenvolver em você. Você já está curado.
Já é comprovado cientificamente que uma pessoa que sabe de um resultado de uma doença, por mais dura que seja a doença, mas quando ela não dá crédito àquela doença, mas ela dá crédito à palavra de Deus, quando ela usa da palavra de Deus para dizer: Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Deus tem poder para me curar. Farei o que a medicina pede, mas com a ação do Espírito Santo, com o meu joelho no chão, com a força da Eucaristia no meu coração. E aí sim, já é comprovado cientificamente que quem entra para vencer uma doença, seja Covid, seja o câncer, com fé, com esperança, supera mais rápido. A imunidade aumenta, não diminui. Então, os lábios do insensato promovem contendas. Sua boca atrai açoites. A boca do tolo é só ruína. Seus lábios são uma armadilha para sua própria vida. As palavras do delator são gulodices, penetra até as entranhas. Então eu preciso entender, custe o que custar, eu tenho que trabalhar com a minha língua. Pedir a intercessão de Santo Antônio, que tinha uma língua pura, santa, para me ajudar a frear a minha língua quando eu tenho vontade de julgar, criticar. Preciso entender que a palavra de Deus diz: na mesma medida que eu julgar, que eu medir, eu serei julgado, eu serei medido. Então eu não posso usar da minha língua para destruir, mas eu preciso usar da minha língua, dos meus lábios, das minhas palavras, para construir. O frouxo no trabalho é um irmão do dissipador. E quanta gente assim, né? No trabalho, enganando, enrolando, usando do WhatsApp. Isso daí são brechas pequenas para o mal entrar. E aí por isso que teu dinheiro no final do mês não rende. Porque você não foi honesto naquilo que você estava fazendo. Você não foi justo. Então, com certeza, isso também terá uma diferença no teu dinheiro, no teu salário. O nome do Senhor é uma torre, para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. A fortuna do rico é sua cidade forte. Em seu pensar, ela é uma muralha elevada. Quando uma pessoa tem muito dinheiro, ela se perde muitas vezes quando ela não tem Deus. Por quê? Porque ela acha que com o dinheiro dela, ela tem poder de mandar matar, de destruir qualquer pessoa. Só que ela esquece que o dinheiro dela pode até fazer tudo isso, mas não tem poder de comprar a felicidade. Não tem poder de devolver para ele a alegria de viver dentro daquilo que ele tem, seja com pouco, seja com muito. Esta felicidade é uma felicidade falsa, não é a felicidade do Evangelho. A felicidade que a gente experimenta só com o prazer da carne é falsa. Quando ela acaba também o prazer. A palavra de Deus, quando ela entra dentro de nós, ela produz uma felicidade eterna, uma felicidade verdadeira. Então, parece que a fortuna do rico é dono da cidade. Ele conduziu todas as muralhas para o vírus não entrar. É uma mentira. Porque ele não consegue comprar a graça de Deus. Então, o espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá um espírito abatido? É isso mesmo. Aquilo que eu acabei de falar. Uma pessoa de fé, uma pessoa que tem vida de oração, ela suporta qualquer doença, qualquer coisa. Ela atravessa o caminho, sorrindo, cantando como Santa Teresinha do Menino Jesus. O coração inteligente adquire o saber, o ouvido dos sábios procura a ciência. O presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Quem advoga sua causa por primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina o fundo. E aqui no versículo 19, um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. Se você maltratou alguém, tenha humildade suficiente para pedir perdão, para reconhecer seu erro. E quando você pratica esta justiça com você mesmo em primeiro lugar,
porque você está obedecendo à lei de Deus, você abre uma porta imensa para os teus bens prosperar, para a tua vida espiritual prosperar. Então, se o teu irmão está ofendido, peça perdão e dá tempo, tenha paciência para ele absorver esta oração, este perdão e te devolver uma resposta: eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo. É do fruto de sua boca que o homem se nutre, com o produto de seus lábios ele se farta. Então, se eu estou proclamando a bênção sobre a minha empresa, sobre os meus funcionários, se todos os dias eu tenho o nome deles sobre as minhas orações, eu recordo cada nome diante do Santíssimo Sacramento, ou diante da Virgem Maria, eu peço a bênção da saúde. Se ele não está trabalhando direito, eu vou rezar. Olha, isso é milagroso. Começa a rezar por um funcionário que você não está muito satisfeito. Logo você vai ver a resposta. Porque às vezes aquela pessoa está atrofiada com a inveja de alguém. E quando você ora, você põe o inimigo para correr, para voltar para o lugar da sua origem, que é o inferno. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão dos seus frutos. Aquele que acha uma mulher, acha felicidade. É um dom recebido do Senhor. E aqui eu digo para vocês, aqui está a força do matrimônio. Este homem que encontrou esta mulher, que ora com ela, que é verdadeiro com ela, ou a mulher com o homem, ou o filho com os pais, você vê as bênçãos chegando de toneladas. Se o casal soubesse a autoridade que tem o sacramento do matrimônio para orar, eles oravam todos os dias juntos. Percorre a tua empresa rezando com a tua esposa. Faça um caminho de confissão verdadeiro. E entra na tua empresa e usa do sacramento do matrimônio para expulsar todas as forças das trevas. Entra e reza. Entra nesta empresa e reza. Com autoridade e poder. Você vai ver o que vai acontecer. Milagres e prodígios. Então, o pobre fala suplicando. A resposta do rico muitas vezes é ríspida. Como é triste isso. Quando um pobre pede para alguém que tem tanto, e ele é capaz de dar o resto da geladeira, ou a roupa que ele não usa mais, ou as moedas, ou as notas mais amassadas e sujas. Quando ele não tem a dimensão de enxergar que diante dele está um irmão, filho de Deus, que merece o melhor, merece sentar na mesa do rei, merece o melhor que você tem. Isso é desapego. Quando lhe custa dar aquela camisa nova, de marca, quando lhe custa dar aquele dinheiro que você tinha novo, reservado talvez para ir para o restaurante, isso é renúncia. Isso gera felicidade. O homem, o pobre fala suplicando. É humilhante às vezes ver alguns pobres pedindo. O homem cercado de muitos amigos tem nele sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. É verdade. Há muitas amizades que você adquiriu pela força da bebida, pela força talvez do prazer carnal, ou por pagar a bebida para eles, usar do teu dinheiro para poder levar eles também a uma vida desregrada, de bebedeira, de orgia, de farra. Às vezes parece que você tem muitos amigos. Mas um verdadeiro amigo, eu digo para você, às vezes é só um, que tem a coragem de dizer para você, renuncie a esta bebida, renuncie a esse caminho de pecado, vem para a luz, meu irmão. Esta tua bebedeira é uma brecha que entrou na tua empresa. Satanás está aproveitando desta brecha para destruir o teu prazer de dormir bem, o teu prazer de ver tudo prosperando com calma, com serenidade. Então, cuidado com as pessoas que você tem falado. Cuidado, porque nem todo mundo está preparado para enxergar a tua vitória, para celebrar com você a tua vitória. É poucos amigos que temos. E Jesus é o maior amigo dos amigos. Por isso que ele disse
Eu já não chamo-vos de servos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigo. Porque o amigo, mesmo que você erra, ele está ali para lhe ajudar, para te levantar. Mesmo que você caiu, ele está ali para te levantar. O verdadeiro amigo te ama por aquilo que você é, por você ser filho amado de Deus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjodão vos valeu, valei-nos São José. São José, valei-nos. 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 Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.